Você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Josué, em obediência a Deus, Josué é um símbolo de um líder que obedeceu rigorosamente o Senhor. E Deus lhe concedeu vitórias por onde quer que ele ia. Ele foi um líder totalmente vitorioso. E ele viu então, em obediência ao Senhor, muitas vitórias. Mas ele viu também adversários se unirem. A gente precisa aprender o que é o comportamento que Deus quer de nós em uma guerra espiritual. O cristão não é nunca chamado por Deus para se acomodar, para fazer ninho aqui na terra, ter uma casa boa, viver bem, confortavelmente na sua casa, assistir os cultos online. Isso não é chamado de Deus. O chamado de Deus é para sermos sal para a terra, espalharmos a influência entre as outras pessoas. Não podemos nunca gostar da vida online ou home office. Isso não é vontade de Deus para nós. Pode ser uma imposição do trabalho, mas nós temos que dosar isso de uma tal maneira que não dirija a nossa vida. Porque hoje o diabo que é o criador da internet, quer que as pessoas se liguem cada vez mais na internet. A internet facilita, a internet toda no celular facilita a vida das pessoas. Hoje está cada vez mais difícil e perigoso andar nas ruas, pelos comércios. As pessoas vão se acomodando em ficar em casa, comprar pela internet, operacionalizar suas finanças pelos aplicativos de celular. Hoje os bancos estão empurrando as pessoas para usarem o Pix e seus aplicativos de contas bancárias de uma tal maneira que a pessoa não precise ir às agências. O objetivo dos bancos é diminuir bastante as agências bancárias e o número de empregados nessas agências bancárias e forçando cada vez mais as pessoas a usarem os caixas automáticos e muito mais os celulares com aplicativos e agora com o Pix também. Dessa forma a pessoa praticamente não vai mais à agência bancária. No meu caso, eu passo meses ou anos sem ir a uma agência bancária. Não gosto muito de usar no celular, eu prefiro no computador, mas eu não posso prescindir disso. É uma ferramenta muito útil e, por exemplo, eu pago as contas em geral no dia do vencimento. E eu pago pelo computador, que em geral funciona ligado à internet e em geral por ele não atrasa, em geral não dá erro. Isso me facilita muito. Eu não preciso ir na agência bancária, entrar numa fila, disponibilizar dinheiro em nota para pagar aquela conta. Eu pago aquilo direto através do computador. Então, isto para mim facilita. Mas eu sei que eu estou contribuindo para que o banco reduza seus funcionários e bote alguns deles no desemprego. Eu sei disso, todos nós estamos conscientes disso. Cada vez mais os bancos vão demitindo funcionários porque precisam de menos funcionários. As pessoas usando a internet facilita para eles. Supermercados e lojas de conveniência, muitas lojas estão trabalhando através da internet. O e-commerce está evoluindo muito.
as compras pela internet estão aumentando cada vez mais, as pessoas estão preferindo. O diabo tem interesse em que a gente entre na internet e agora ele está fazendo uma pressão, o Zuckerberg está lançando aí pacotes para facilitar as igrejas e até nos Estados Unidos distribuindo kits para as igrejas produzirem seus cultos através da internet, e isso faz com que a igreja tenha que entrar na internet, depender da internet, na verdade, adorar a internet, para que os membros possam ter a facilidade de estarem ligados à igreja através da internet. Não pessoalmente, mas através da internet. Então nós estamos numa época assim muito interessante. É uma época em que a vida cristã está diminuindo bastante no contato entre os membros, mas Deus nos quer uns com os outros, unidos e amando os irmãos, mas nunca nos esquecendo que estamos em uma guerra contra um mundo adversário de Deus, um mundo que está posto no maligno. O mundo está posto no maligno. Nós precisamos saber disso e nunca nos acomodarmos, nunca fazemos ninho. Muitos crentes estão fazendo ninho, as suas casas são um ninho. Através da internet eles se ligam com o resto do mundo e nem saem mais de casa. Eu tenho ouvido de muitas e muitas pessoas que não saem mais de casa. Eles não vivem a vida cristã, que é o contato uns com os outros. Bom, quanto mais nos consagramos a Deus, mais nós nos distanciamos do mundo. E Deus nos quer como sal, nos espalhando em contato pessoal com as pessoas. Cada vez mais temos que entender isso e reagir, não à vida de internet, mas sim à vida de comunhão com irmãos. Comece a ter mais contato com os irmãos, ainda que através da internet, para complementar, mas tenha contatos individuais. Na internet não fique circulando abobrinha, mas fale da sua vida, confesse seus pecados, procure o seu líder, busque a orientação do seu líder, use a internet para aperfeiçoar a sua comunhão e não para ficar reciclando abobrinha, fazendo os outros perderem tempo também. O Josué foi um líder chamado por Deus, e nós vemos aqui em Josué, no capítulo 10, quantas vitórias o Senhor lhe deu. Ele foi totalmente obediente a Deus, convocou o povo, manteve contato com o povo, comunhão, exigiu obediência do povo, e ele foi um exemplo de obediência a Deus. E com esta comunhão que ele teve com Deus, ele desenvolveu de uma tal maneira essa comunhão que ele se tornou um profeta também. A gente não atenta para esses detalhes. Em nenhum lugar da Bíblia ele é citado como profeta, mas Deus falava com Josué como falava com Moisés. A Bíblia não diz que falava face a face, mas Deus falava com ele de uma tal maneira que ele entendia tudo, ele falava com Deus, Deus falava com ele. O Josué foi um profeta, não pelo chamado para ser profeta, mas pela necessidade de comunhão com Deus, como líder máximo civil daquele povo. Ele desenvolveu intimidade com Deus e Deus falava com ele e ele falava com Deus. Aleluia! Você gostaria de ser uma pessoa assim que consegue falar com Deus todos os dias e ouve a voz de Deus todos os dias? Deus fala com você? Pois é, Josué foi um exemplo de um homem disciplinado, obediente, fiel a Deus. E isso resultou para ele em grandes vitórias. Ele foi um grande líder, obediente, previsível, disciplinado. Isso que Deus quer ver em nós. Você quer ser um líder? Assuma o compromisso de numa reunião nunca faltar, nunca chegar atrasado numa reunião, amar cada membro da reunião, procurar saber antes
da reunião, se cada um vai, não ficar esperando a hora da reunião para saber se vai ou não. Você tem que saber de todos eles com antecedência, e em cada reunião tem que haver um objetivo, um propósito, uma avaliação da vida de cada um deles, e no final da reunião deixar um dever de casa para cada um deles e você orientar cada um deles. Isso é ser líder. O Josué foi um líder, cuidava dos outros líderes que cuidavam do povo, e o povo todo andava em obediência a Josué, que obedecia a Deus. O resultado, no capítulo 10, versículo 40, diz que assim, dessa maneira, Josué feriu toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego por ordem do Senhor. Interessante, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Destruiu tudo o que tinha fôlego. Eu entendo que aí até os animais entraram também. É um pouco duro para nós entendermos isso. Por que eles tinham que matar até os animais? Porque os animais estavam contaminados pelo pecado de seus donos, e Israel não poderia se apropriar daqueles animais e assim, de qualquer jeito, sem se contaminar. Então, a ordem foi cumprida. Nós não temos esses detalhes se a ordem foi completa em todas as guerras. Possivelmente, em algumas delas, Deus permitiu tomar alguns animais como despojo. Mas o fato é que eles obedeciam a Deus sempre em tudo. E Deus não deu apenas uma meia dúzia de ordens prévias. Deus dava ordens específicas a cada dia, em cada guerra, em cada situação. Eles tinham decidido ser obedientes ao Senhor. E assim, Josué os feriu, desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava pelo seu povo. Bem, glória a Deus, que maravilha! Quem dera que a vida fosse só assim, de bênçãos e maravilhas. Quando você sai de um culto visitado, batizado com o Espírito Santo, alegre, isso é bom demais, é maravilha demais a gente estar num ambiente assim gostoso, só de vitória. Mas a vida cristã não é só assim não. Então veja o que vem logo depois no capítulo 11. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom, e ao rei Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dó, do lado do mar, aos cananeus do oriente, do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus, nas montanhas, e aos heveus ao pé do monte Hermon, na terra de Mispa. E saíram, pois, todos estes e todas as suas tropas com eles, muito povo em multidão como a areia que está na praia do mar, muitíssimos carros e cavalos saíram para pelejarem contra Israel. Interessante, eles nunca se uniam, eram povos isolados, separados, mas quando Josué chegou e Deus começou a lhe dar vitórias, os inimigos se uniram todos. Entenda isto. Quando o povo de Deus se une, os inimigos também se unem. No Brasil está acontecendo isso. Por uma situação política específica, muitos evangélicos estão se unindo. E os contra os evangélicos se unindo mais ainda. Hoje nós vemos uma orquestração geral no Brasil, liderada aí essa orquestração pelo STF, a grande mídia, os inimigos odiando e se unindo contra o povo de Deus, estão decretando guerra a nós no Brasil. A guerra está estabelecida. No caso de Josué, ele obedeceu, fez o povo obedecer e Deus lhe deu vitórias em
todas as situações. No Brasil, isso não está acontecendo. O povo de Deus não está unido, não está tendo vitória e vai ser vencido, derrotado. Grandes líderes vão cair no Brasil para vergonha deles e do Evangelho. A perseguição vai ser feroz até que faça o povo de Deus se unir verdadeiramente pelo Senhor. Até agora os evangélicos se uniram por cargos políticos, pela política, por interesses financeiros, mas agora a situação vai apertar no Brasil. É vontade de Deus que os inimigos se unam. A vontade de Deus é que os inimigos se unam para Deus nos fazer humilhar e buscar a Ele para que Ele nos dê a vitória. Mas antes que Ele nos dê a vitória, o inimigo vai nos atacar, nos humilhar, até fazer o povo de Deus se humilhar e se unir também. Estamos um pouco longe, mas Deus apressa esse dia pelas perseguições e dores que estão vindo sobre o povo dele. Então veja isto, quando estamos fiéis a Deus, Ele nos dá a vitória. Mas uma das consequências é que o inimigo também se une contra nós. No Brasil, o inimigo já está bem unido contra o povo de Deus, que ainda não se uniu. Então, há um capítulo a ser escrito nessa história do Brasil. O povo de Deus humilhado vai se humilhar, vai buscar, vai se unir, vai se consagrar a Deus até que tenha vitórias neste país. Por enquanto, nós estamos na fase da dor e da perseguição que vai continuar.